Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, e eu estou sob o homofórum de Dom Atanásio Salix. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma obra da patrística, que é a Epístola a Diogneto. Então eu vou fazer uma resenha sobre este livro aqui. Bom, primeiro, por que é importante que você leia essa carta a Diogneto, que em grego é, no original grego, Prodiogniton Epistoli. Prodiogniton Epistoli. Epístola para Diogneto, em português, ou carta de Diogneto. Bom, essa carta, ela é do século II. Os estudiosos fizeram pesquisas e concluíram no século II. Nós não sabemos quem é o seu autor. Há muitas disputas. Uns dizem que foi Panteno, que foi predecessor de Clemente de Alexandria. Ele teria sido o autor da carta. Mas, todavia, a carta é do século II. Para ser mais exato, a carta é da segunda metade do século II. A primeira vez que a primeira vez que a carta foi editada foi em Paris, em 1592, por Henri Estienne. Henri Estienne, em 1592, final do século XVI. Von Otto, em 1843, editou lá na Alemanha, né, o Von Otto, em 1843, e depois colocou junto com as obras de Justino e revisou em 1873. O manuscrito em que foi baseado foi no manuscrito de Estrasburgo, ou seja, ele chama manuscrito de Estrasburgo porque ficava em Estrasburgo, que infelizmente foi destruído no incêndio dessa biblioteca em 1870. Bom, a carta tem 12 capítulos, mas o capítulo 11 e 12, segundo os estudiosos, não fazem parte do original. Foram capítulos acrescentados, porque o estilo difere bastante. Então, qual é o conteúdo da carta a Diogneto? O conteúdo ele está respondendo a algumas questões que lhe foram formuladas pelo Diogneto, que era pagão. Então, Diogneto faz algumas perguntas, né? Por que essa religião surgiu agora? O que vocês têm contra os deuses, dos pagãos? No que vocês diferem dos judeus e tudo mais? E aí o Diogneto responde falando contra a idolatria, né? Que a idolatria, os deuses são feitos de pedra, de barro, de prata, enfim, ou seja, esses deuses dependem de homens que os fabriquem. E, por exemplo, os deuses também são trancafiados nos templos e precisam de guardas que os protejam. Então ele faz ainda uma ironia. E também fala do sacrifício que é ofertado para os deuses. Se os deuses eles são sensíveis, então isso é uma tortura para os próprios deuses, né? Sentir cheiro de sangue, de odores. E aí ele já passa criticando os judeus, dizendo que os judeus participam da mesma superstição, querendo oferecer a Deus carne sacrificada, sangue e tudo mais. É claro que na época que ele escreveu já não havia há muito tempo já não havia há muito tempo o templo de Jerusalém. Mas a prática, né, até a destruição do templo era ficar oferecendo a Deus sangue, né, o odor e tal. E aí ele também critica a questão, né, e pontua muito bem
criticando aquelas partes do Velho Testamento, dizendo que onde já se viu dizer que o alimento é impuro, como se alguma criatura de Deus fosse impura, né? Isso é ridículo. Então, ele já mostra ali que essas partes que diz de alimento puro e impuro não foi Deus, né? Então, que está ali na Bíblia, que já pontua muita coisa que no Velho Testamento não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Então, tem que separar ali o joio do trigo ao ler. Então, ele pontua muito bem, criticando as neomênias dos judeus, seus jejuns. Também critica a circuncisão, que eles se jactam, se orgulham de ter uma marca na carne, como se isso fosse sinal de eleição. E igualmente ele critica que os judeus se baseiam nos astros para fazer suas festas, que assim é uma coisa torpe, ridícula e sem sentido. E aí ele parte mostrando para os cristãos, dizendo que os cristãos são a alma do mundo, tem um novo jeito de viver, que eles adoram o Deus verdadeiro e tal. E aí ele fala do verbo, e aqui é um ponto importante. Lembrando que esta obra aqui é do século II. Século II. E aqui ele fala que Deus enviou o seu Filho, que é o verbo. Ele não enviou qualquer um que é responsável pelo mundo, que é responsável pelo mar, algum anjo, algum embaixador. Não, ele enviou seu próprio Filho, que é o próprio Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro que foi enviado. Está aqui no texto dele, está no capítulo 8 que eu vou ler para vocês, tá? Que é muito interessante. Aqui, capítulo 8. Soube alguém antes que ele viesse quem é afinal Deus? Ou aceitará as vãs inertes opiniões dos filósofos fidedignos? Alguns deles afirmaram que Deus é fogo, outros que é água, outros ainda que é um dos elementos criados por Deus. Aí aqui vou para o parágrafo 6. Homem algum jamais o viu ou conheceu, ele próprio foi quem se revelou a si mesmo. Homem algum jamais o viu e conheceu. Ele próprio, o verbo, foi quem se revelou a si mesmo. Então ele está dizendo que ninguém viu a Deus. O próprio verbo que o viu, ele mesmo é o Deus verdadeiro. Então aqui já acaba com a heresia dos arianos e das testemunhas de Jeová, dizendo que Jesus não é Deus, que os primeiros cristãos não adoravam, não veneravam Jesus como Deus verdadeiro. Então a heresia já morre aí, mostrando que os cristãos sim, já no princípio, já adoravam Jesus Cristo como Deus verdadeiro. Manifestou-se pela fé a única qual era haver a Deus, o Senhor e Criador de tudo, Deus que fez todas as coisas e julga a segunda ordem, não só se tornou amigo dos homens, mas ainda é longânime. Amigo dos homens, essa expressão é muito usada na igreja ortodoxa, na liturgia ortodoxa. Assim ele era sempre, e é, e será ótimo, bondoso, tolerante e verdadeiro, somente ele é bom. Ou seja, também já dá uma marretada no agostinianismo, no calvinismo, dizendo que Deus é um Deus irado, que quer acabar com a humanidade, que não suporta, que quer destruir o mundo, e que aí teve que supliciar seu filho para ser satisfeito na sua ira. Aqui ele já acaba com isso também, que não é a doutrina original da igreja, como mostra a carta a Diogneto. Havendo traçado um grande e inefável plano, apenas ao filho o comunicou. Enquanto, porém, conservava em mistério, guardava o seu sábio desígnio, parecia descuidado e despreocupado a nosso respeito. Mas, quando por meio de seu filho muito amado, revelou e manifestou que preparara desde o princípio, concedeu-nos simultaneamente tudo, participar de seus benefícios e ver. Quem dentre nós o havia esperado? Tudo sabia em si e com o filho conforme dispusera. Deixa eu ler outra parte aqui.
Tá, na verdade vou ler o capítulo 7, que é o mais interessante aqui na questão da divindade de Jesus Cristo. Não lhes foi transmitida uma invenção, por assim dizer, terrena, nem julgam dever preservar com tanto cuidado uma imaginação efêmera, nem lhes foi confiada a administração de mistérios humanos, mas o próprio Todo-Poderoso, o Criador de tudo, Deus invisível, ele fez descer do céu a verdade, e o Verbo Santo, incompreensível, colocou-o no meio dos homens, estabeleceu-o firmemente em seus corações. Não o realizou como poderia alguém imaginar, enviando aos homens servo, ou anjo, ou príncipe de algum dos que presidem as coisas terrenas, ou encarregado da disposição das habitações celestes, mas o próprio artífice e criador de todas as coisas. Por ele criou os céus, conteve os mares dentre seus confins. Então, aqui o autor Acatar Diogneto está dizendo que Deus não enviou um anjo ou um príncipe, como querem as testemunhas de Jeová, mas que enviou o próprio Criador e artífice de todas as coisas. Aí no parágrafo 3 do capítulo 7 está lá: poderia alguém dentre os humanos pensar que enviou por tirania para incutir medo ou assombro? De modo algum. Foi com clemência e mansidão, como o rei envia seu filho rei, que o enviou. Enviou-o como Deus, Salvador, persuasivo e não violento. Enviou aos homens. E em Deus não existe violência. Então ele está chamando o próprio Cristo de Deus verdadeiro. E aí fala que Deus enviou com clemência, com paciência, com amor, né? Então difere bastante da teologia ocidental, tanto da teologia latina como da teologia protestante. Difere muito que Deus é irado, que ele precisava satisfazer a sua ira, e o único capaz de aplacar a sua ira seria o filho, seu filho unigênito. Então aqui já pontua bem que Deus enviou seu filho para nos resgatar de nossas misérias, de nossas incapacidades. Então ele entregou o justo pelos injustos, o santo pelos iníquos, e aí foi. Deus enviou seu filho para nos resgatar das mãos da morte espiritual, das mãos do próprio diabo, dos espíritos malignos que ele enviou. Então não foi como requer a teologia latina e a teologia protestante que Deus precisava satisfazer a sua ira. Tá? Isso aqui é do século II, a doutrina da igreja primitiva, que a igreja ortodoxa conserva na plenitude. Então, ao se ler a patrística, principalmente os padres da igreja mais antigos, quem ler mesmo a patrística e levar a sério, estudar, ler com profundidade, a pessoa vai deixar de ser protestante se ela for sincera, e até mesmo vai deixar de ser católica romana, ela vai aderir à igreja ortodoxa, porque a patrística ela confirma, os padres da igreja mais antigos confirmam a doutrina da igreja ortodoxa, que ela preservou tudo, ela não alterou a doutrina, como fizeram os ocidentais, né, os franco-latinos, que eu chamei agora há pouco de católicos romanos. Então, é muito interessante ler essa obra, tá? E aí ele fala da vida cristã, que a vida cristã você pode ser um imitador de Deus. E como é que você começa a ser imitador de Deus? Amando a Deus. Deus nos amou primeiro, mas se você amar a Deus, você imita a bondade de Deus. E aí, imitar a Deus é fazer o bem aos que nos perseguem, ajudar os pobres, ter pena dos mais fracos, não querer se vingar, não querer oprimir os mais fracos, distribuir os seus bens. Se você tem dinheiro, se você pode ajudar as pessoas pobres, você ajuda. Isso é imitar a Deus. Então, imitar a Deus não é arrogância, não é pisar nos outros, não é ter poder. Isso, isso não é uma vida feliz, segundo o autor da carta a Diogneto. A felicidade consiste em imitar a Deus. Imitar a Deus é fazer o bem e amar até aqueles que nos odeiam e nos perseguem. Então, em resumo, é uma carta muito rica,
Com a introdução, aqui tem 61 páginas, mas a introdução foi feita por Dom Fernando Figueiredo. É uma introdução de 29 páginas. Então, basicamente, a Epístola de Ogneto tem umas 30 páginas, mas vale a pena ler e reler. Quem puder comprar, eu comprei pela Amazon, da editora Vozes, vale muito a pena. Não está caro não, viu? Vale muito a pena esse livro aqui, tá? Então, muita gente me pede para falar da doutrina ortodoxa, então eu acabei falando da doutrina ortodoxa, recorrendo e fazendo uma resenha, um resumo da carta a Diogneto. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui e gostou, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos e compartilha este vídeo em suas redes sociais. E que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus, nos guarde agora e sempre e se lembre de nós em seu reino.